4 fatos que Jesus compartilhou sobre Satanás que muitos ignoram. O primeiro fato é que ele o designou como inimigo e maligno, uma descrição que aparece em Mateus 13, 39. Na parábola do joio, que encontramos em Mateus 13, 24 ao 30, Jesus ilustra a presença de Satanás de forma clara. Ele contou que o reino do céu se assemelha a um agricultor que semeou boa semente em seu campo. No entanto, durante a noite, enquanto os trabalhadores dormiam, um inimigo se aproximou e espalhou joio entre o trigo. Quando a colheita começou a crescer, o joio também surgiu. Os trabalhadores, alarmados, foram até o agricultor e disseram: Senhor, o campo onde a boa semente foi plantada agora está cheio de joio. De onde veio isso? O agricultor respondeu: Um inimigo fez isso. Quando perguntaram se deveriam arrancar o joio, ele disse que fazer isso poderia prejudicar o trigo. Ele preferiu que ambos crescessem juntos até a colheita, quando os ceifeiros separariam o joio para queimar e o trigo seria levado para o celeiro. Mateus 13, 36 ao 39. Depois de deixar a multidão, Jesus se retirou para casa, onde os discípulos pediram uma explicação sobre a parábola. Ele esclareceu: O Filho do Homem é o agricultor que semeia a boa semente. O campo representa o mundo, e a boa semente simboliza as pessoas do reino. O joio são aqueles que pertencem ao maligno, e o inimigo que semeou o joio entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Um inimigo, por definição, é alguém que nutre aversão e busca prejudicar outra pessoa. Portanto, um inimigo de Deus se opõe ativamente à sua presença e aos seus planos. A Bíblia identifica Satanás, ou diabo, como o adversário específico de Deus, empenhado em frustrar seus propósitos e afastar a humanidade dele. A Escritura menciona outros inimigos de Deus além de Satanás. Um inimigo de Deus é frequentemente chamado de adversário, e qualquer um que desobedece aos mandamentos divinos é considerado como tal. O diabo, ao longo da Bíblia, é frequentemente referido como o maligno. Em João 5, 19, encontramos a afirmação de que sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Apesar da maioria da humanidade estar sob o controle de Satanás, os crentes pertencem a Deus e são protegidos. Cristo veio para trazer discernimento espiritual, conforme descrito em 1 João 5,18. A Bíblia nos assegura que todos que nasceram de Deus não continuam a pecar, pois aquele que foi gerado por Deus os protege e o maligno não os toca. Em 1 João 2,13, o apóstolo escreve: Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram o maligno. Escrevo a vocês, crianças, porque conhecem o Pai. O segundo fato a considerar é que Jesus se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo. Quando estava prevendo sua morte, ele declarou: Agora é o tempo para o juízo sobre este mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. João 12, 31. Ele alertou que o mundo estava prestes a crucificar o Senhor da vida e, ao fazê-lo, se condenaria a si mesmo. A condenação estava prestes a ser imposta à humanidade culpada, e Satanás se posicionava como o governante deste mundo. De fato, Satanás foi derrotado na cruz. Ele pensou que poderia eliminar Jesus de maneira definitiva, mas, ao contrário, o Salvador forneceu um caminho de salvação para a humanidade e derrotou Satanás e seus seguidores. Embora a sentença sobre o diabo ainda não tenha sido executada, seu destino já está selado. Atualmente, ele ainda opera de maneira maligna no mundo, mas é apenas uma questão de tempo, até que seja lançado no lago de fogo. Quando Jesus percebeu que sua traição estava se aproximando, ele sabia que não teria muito mais tempo para dialogar com seus discípulos. Embora o príncipe deste mundo estivesse se aproximando, Jesus tinha plena consciência de que Satanás não poderia encontrar nenhuma mancha de pecado nele. Não havia nada em Cristo que pudesse ceder às tentações malignas. Apenas ele poderia afirmar que Satanás não tinha poder sobre ele. Eu não direi muito mais a vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando, e ele não tem poder sobre mim. João 14, 30.
Satanás governa um mundo que inclui tanto homens quanto anjos que estão separados de Deus. Esse mundo abrange religiosos falsos e representa uma ameaça aos verdadeiros filhos de Deus. Em 1 João 2, 15 ao 17, somos advertidos a não amarmos o mundo nem nada que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo, como a cobiça da carne e a soberania da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e seus desejos são passageiros, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. O impacto de Satanás se estende às ideologias, à educação e ao comércio deste mundo. Ele controla pensamentos, ideias e religiões enganosas que surgem de suas mentiras. Em Mateus 12, 24, os fariseus, ao ouvirem Jesus, disseram que ele expulsava demônios com a ajuda de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Romanos 8, 7 e 8 nos lembra que a mente carnal é hostil a Deus e não pode agradá-lo. Este cosmos é o contraponto de Satanás ao reino e à autoridade de Deus. O desejo de Satanás de ser como Deus levou ao seu pecado, e agora ele lidera todos os rebeldes que caíram com ele. Em João 8, 44, Jesus explica que aqueles que não estão com Deus são filhos do diabo, e que ele foi um assassino desde o princípio, não permanecendo na verdade. O terceiro fato a destacar é o interesse de Satanás em Pedro. A vida de Pedro é um testemunho poderoso de redenção. Ele era um pescador, um homem tipicamente ativo e destemido, como muitos de seus colegas. No entanto, Pedro enfrentou um desafio significativo, pois o diabo tinha um alvo específico nele. Jesus o alertou sobre isso na última ceia, dizendo: Simão, Simão, de fato Satanás pediu por você, para que ele possa peneirá-lo como trigo. Lucas 22, 31. Satanás desejava peneirar Pedro, o que significava que ele tentaria abalar a fé do apóstolo a tal ponto que ele falharia, mostrando que até mesmo o fiel servo de Deus poderia vacilar. Contudo, não era apenas Pedro que estava em perigo. Em Lucas 22, 31, a palavra vocês é usada no plural, indicando que Satanás tinha interesse em todos os discípulos. Algumas traduções, como a Bíblia de Estudo Bereana, enfatizam que ele pediu para peneirar cada um deles. Essa passagem nos oferece um vislumbre do mundo invisível, levantando perguntas sobre a luta espiritual. O principal ensinamento é que Deus está no controle, enquanto o diabo opera sob limitações. Satanás pediu permissão para testar Pedro, assim como fez com Jó, conforme relatado em Jó 1 e 2. No entanto, nada foi determinado ou decidido pelo diabo sem a permissão divina. A palavra Satanás traduz-se como adversário ou acusador. Ele acusa o povo de Deus de errar. Em Zacarias 3, 1, temos a imagem de Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, com Satanás à sua direita, acusando-o. Em 1 Pedro 5, 8, somos instruídos a sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, como um leão rugindo, anda ao nosso redor buscando alguém para devorar. A metáfora de peneirar como trigo também implica sacudir alguém. Nos tempos bíblicos, o trigo era passado por uma peneira para separar as impurezas do grão. O intuito de Satanás, ao peneirar Pedro e os outros discípulos, era esmagá-los e destruir sua fé. O adversário busca a destruição da fé de cada crente. Em João 10, 10, Jesus diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele, por outro lado, veio para que tivéssemos vida em abundância. Jesus assegurou a Pedro: Eu roguei em oração por você, Simão, para que sua fé não falhe. Portanto, quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Lucas 22, 32. A liderança da igreja primitiva demonstra que a oração de Jesus por Pedro foi atendida. Jesus não prometeu a remoção do teste que estava por vir, mas orou para que a fé de Pedro permanecesse firme. As provações são esperadas na vida cristã. Os missionários afirmaram em Atos 14, 22, que devemos passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Deus usa essas experiências para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé, conforme Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tiago 1, 2 ao 4
nos encoraja a considerar como pura alegria o fato de enfrentarmos provações, pois a prova da nossa fé produz perseverança. Deixe que a perseverança tenha sua obra perfeita, para que sejamos completos e sem falta alguma. Em 1 Pedro 1, 6 ao 7, lemos que, mesmo que agora estejamos aflitos por um tempo, a sinceridade da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, será encontrada para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Jesus está sempre presente para nos fortalecer e interceder em nosso favor durante os testes. Em Filipenses 4, 13, ele nos lembra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A intercessão de Cristo limita a capacidade de Satanás de nos abalar. Quando enfrentamos perseguições, devemos lembrar que Jesus está sempre lá para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Jesus confiava que Simão Pedro se recuperaria e ajudaria os outros discípulos. Além disso, um dos propósitos das provações é nos ensinar a ajudar os outros a crescer na fé. Em 2 Coríntios 1, 6, lemos que, se somos afligidos, é para o consolo e salvação dos outros, que é eficaz para suportar os mesmos sofrimentos que também enfrentamos. Antes de sua tripla negação, Pedro estava excessivamente confiante em sua própria força. Contudo, após ser peneirado como trigo, ele percebeu que a falha é uma possibilidade devido à fraqueza da carne. Em Marcos 14, 38, Jesus alerta para que vigiemos e oremos, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Após entender como é fácil cair, Pedro desenvolveu compaixão pelos outros e se tornou um recurso de apoio. A verdadeira fé e perseverança se manifestam através do arrependimento e da restauração. Ao invés da busca por uma perfeição sem falhas, nós nos levantamos após cair, assim como fez Pedro. Quando Satanás tenta nos peneirar como trigo, temos um defensor em Jesus Cristo que intercede em nosso favor. Em João 17, 9 ao 11, Jesus afirma: Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele pede ao Pai que guarde aqueles que pertencem a ele, para que sejam um como ele e o Pai são um. Em João 17, 15, ele não pede que sejamos tirados do mundo, mas que sejamos protegidos do maligno. Essa proteção nos assegura que o diabo não pode destruir nossa fé e esperança. Em João 10, 27 e 28, Jesus diz: Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Hebreus 7, 25 reforça que ele pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus, pois sempre vive para fazer intercessão por eles. Jesus começou uma boa obra em nós e a completará até o fim. Filipenses 1, 6. Todos nós enfrentamos o vale da falha, mas a pergunta é: como você reagirá? Muitos desistem, trocando uma vida vibrante de serviço a Deus por uma existência derrotada. No entanto, a falha não precisa ser o fim. Pode ser uma oportunidade para um novo começo na força de Cristo. O inimigo queria abalar a fé de Pedro a ponto de ele se afastar de Jesus. Pedro estava determinado a manter sua promessa a Cristo, mesmo que todos ao seu redor desanimassem. Ele dizia: Ainda que todos desanimem, eu não desanimarei. Marcos 14, 29. Porém, Satanás compreende o poder do medo e deseja enfraquecer a fé dos crentes, evitando que sejamos úteis ao reino de Deus. Ele foca em nossas vulnerabilidades, nas áreas que acreditamos serem seguras. Quando o diabo tem êxito, podemos nos sentir desanimados e derrotados, mas isso não precisa ser a nossa realidade. Se permitirmos, Deus pode usar nossas falhas para promover uma limpeza espiritual. Após sua queda, Pedro superou seu orgulho e se fortaleceu pelo Espírito Santo. Ele estava disposto a enfrentar humilhações e até a morte para espalhar o Evangelho. A falha se tornou um catalisador para sua fé e verdadeiro serviço. É reconfortante saber que Deus é mais forte que Satanás e que, ao confiar nele, podemos evitar a ira do diabo e receber a coroa da vida. O quarto fato é a intercessão de Jesus por nós. As palavras de conforto e esperança de Jesus continuam a nos sustentar. Precisamos de encorajamento em nossas lutas diárias para não abandonarmos a fé.
Precisamos da certeza de que os altos e baixos de nossa fé não resultarão em uma queda permanente. Em Lucas 22, 32, Jesus nos conforta: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para ter você, para que ele possa peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não falhe. É encorajador saber que Deus é infinitamente mais forte que Satanás e que, se confiarmos até o fim, Ele nos concederá a vida eterna. Além disso, Jesus e Deus, o Pai, não ficam inertes, esperando que tenhamos coragem para perseverar na fé. Em João 17, 32, ele diz: Eu orei por você, Simão. Ele pede a Deus que faça o necessário para preservar Simão da destruição. Jesus sabia que Simão negaria seu nome 3 vezes, mas isso seria uma fraqueza temporária, seguido de lágrimas de arrependimento. Em Lucas 22, 62, vemos o resultado dessa luta interna. Ao mesmo tempo, o Pai deu a Satanás o poder de peneirar Simão. Porém, em resposta à oração de Jesus, Simão não foi deixado à mercê do diabo. Essa é a poderosa mensagem de esperança e encorajamento que Deus nos oferece. Não estamos desprotegidos contra o inimigo e não precisamos sustentar nossa fé apenas com nossas próprias forças. Deus assegura que a fé prevalecerá e que seus filhos permanecerão firmes. Em 1 Pedro 1, 3 ao 5, encontramos uma maravilhosa promessa de esperança e salvação, que é guardada pelo poder de Deus. Deus nos renova através da ressurreição de Jesus Cristo, e as ovelhas dele ouvem sua voz. Ele as conhece e lhes dá vida eterna, garantindo que ninguém as arrebatará de suas mãos. A certeza de que o Pai é maior e mais poderoso que todos nos traz conforto. Em João 10, 27 ao 30, Jesus expressa a unidade entre ele e o Pai, assegurando que aqueles que são fortalecidos por Deus se tornam fortalecedores para os outros. Assim, quando enfrentamos desafios, devemos lembrar que Deus muitas vezes nos fortalece através de outros. Ele pode agir diretamente em nossas vidas, mas também nos envia irmãos e irmãs em Cristo, que trazem a palavra de graça que precisamos para seguir em frente. Como diz o Salmo 35, a ira de Deus é só por um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.